E vamos para mais uma análise de Total Drama Island Reboot 2, dessa vez episódio 8, roda a intro. Após a recapitulação do episódio anterior, vemos Damian desesperado procurando seu ídolo da imunidade. Ele fica preocupado porque alguém escreveu uma carta dizendo que sabia que ele tem o ídolo, e daí o Damian obviamente fica muito preocupado com isso e, bom, ele lógico que vai buscar um esconderijo melhor para o seu ídolo, até porque, como a própria Amy fala no Vilões à Solta, não faz sentido ficar fazendo os desafios com uma coisa dessas no bolso. Em seguida vemos que quem escreveu essa carta foi a Julia, e ela não escreveu só pro Damian, ou seja, ela não sabe que ele tem um ídolo, mas ela escreveu essa carta para todo mundo numa tentativa de descobrir quem realmente está com o ídolo da imunidade, ou se alguém de fato encontrou. Boa jogada, admito, mas sei lá, isso ficou meio jogado demais, sabe? Mais tarde nos é mostrado mais uma cena de interação entre Caleb e Priya. Eles trocam elogios e tal, e vemos que o Z tá observando os dois, uma cena até que engraçadinha. Ele vai no confessionário e manda aquele papo novamente que o Caleb tinha falado a ele nos episódios anteriores, ou seja, o Z ainda acha que o Caleb tá apenas usando a Priya pra chegar mais longe no jogo. Que beleza! Era um fato, mas a gente sabe que atualmente o Caleb realmente gosta da Priya, então, né? É até previsível esse enredo de falta de comunicação entre os personagens, mas convenhamos, não tinha nada a ver o Caleb contar o plano dele sobre a Priya pro Z, até porque eu, pelo menos, eu não acho que eles dois tinham intimidade suficiente pra isso, ou seja, foi uma jogada bem burra do Caleb, ou simplesmente roteiro, né? De qualquer forma, o Z diz que não sabe guardar segredo e acaba tendo uma ideia, no mínimo, exótica de como guardar esse quase fato. Após isso, vemos cenas de Julia e MK, e a Julia meio que dá a entender que tá evitando a MK e tal, e enfim, nossa, que chato. Pelo menos depois disso, ambas veem o Z com a porra da própria bermuda na boca e... Ô Z, essa era a sua ideia exótica, que imbecil, hein? É isso que ele acaba meio que revelando pras duas, que existia um segredo dentro do elenco. MK e Julia falam no confessionário juntas de novo que uma hora ou outra ele ia falar esse segredo. E, enfim, elas até forçam de certa forma que elas mesmas iam fazer com que ele soltasse. Ironicamente, o Z acaba esbarrando com a Priya e ela fala o quanto ela e o Caleb estão bem apaixonados, e o Z quase morre de nervosismo. Tá, essa cena é bem engraçadinha, me tirou um sorriso. Hora do desafio, e dessa vez os participantes terão que levar uma moeda gigante montanha acima. Quando eles chegarem lá, terão que jogar uma espécie de fliperama humano com várias referências no cenário. E claro, o participante que pontuar mais nesse joguinho ganha imunidade. Sobre esse desafio, poxa, se tem uma coisa que os caras sabem fazer bem nesses reboots, são esses desafios, cara. Tipo, nada a reclamar, apenas a elogiar. Detalhe que a primeira parte desse desafio, por algum motivo, me lembrou muito o episódio 11, eu acho, de Nova Ilha. É, bem legal. Entre muitas confusões durante o desafio, Z acaba perdendo sua bermuda, que estava sendo utilizada para tapar sua boca para ele não soltar nada em relação ao segredo de Caleb e Priya. E a Julia, óbvio, vendo toda a situação, dá aquela forçadinha de barra para ele contar esse tal segredinho. Ao mesmo tempo que isso, Priya e Caleb quase se beijam novamente, mais uma vez não dá certo. Wayne e Raj chegam primeiro no topo da montanha. É claro que o Wayne ia fazer alguma palhaçada para acabar se auto-sabotando o desafio, e ele tem que começar tudo de novo e subir de novo a montanha. Cara, como esses dois saíram de personagens desgostáveis da primeira temporada para personagens totalmente desnecessários dessa segunda. Priya e Caleb dessa vez são os primeiros a realmente chegarem na segunda parte do desafio e, bom, eles vão em direção ao tal fliperama humano. Julia, Z e Raj chegam um pouco depois, e a Julia acaba deduzindo que o segredo que o Z tá guardando é em relação ao Caleb e a Priya.
muito por uma reação estranha que o Z teve após ver mais uma tentativa de beijo entre eles. E, bom, é até que interessante ver a Julia destacando que eles são a aliança mais sólida da temporada, e realmente eles são. Esses comentários não são nada demais, é só a Julia falando o óbvio, mas são justamente esses comentários pequenos que Nova Ilha precisava, por exemplo. Falando nesses comentários legais, a Priya durante o desafio acaba batendo em alguns objetos de cenário com a foto do Duncan e da Kirsten, e ela diz que é difícil acreditar que esse casal, né, que o casal mais poderoso da temporada 1 não deu certo, que me fez quase derramar uma lágrima. Pô, que saudade do Duncan e da Kirsten, né, cara? Entre muitas tentativas de beijo entre Caleb e Priya, vemos que o Wayne estava mais longe do que pensávamos do local do desafio, e do nada ele sai de um caminhão de peixe. Nossa, essa temporada até tá bebendo do Kids, né, um pouco nesse sentido de apresentar personagens aleatórios, funcionários quaisquer de até outras empresas não relacionadas diretamente ao programa. Enfim, eu gosto disso. Eu pensava que o Wayne ia chegar no desafio após passar um tempinho fora e vencer e ter imunidade, mas olha só, a Priya foi a imune no desafio com a ajuda do Caleb mais uma vez, e cara, eu chuto que a Priya é a melhor protagonista de todas as temporadas. Veja bem, protagonista. No Drama Total não temos um histórico de personagens que são protagonistas. Esse papo acontece mais lá pra Vingança da Ilha, pra Só Estrelas sendo a Zoe, Nova Ilha com a Sky, e até um pouco com a Gwen em Ilha dos Desafios quando a gente para pra analisar. Mas eu realmente tô achando que a Priya é a personagem que tem esses traços de protagonismo padrão, que é a melhor entre todas essas outras que eu mencionei. Eu sei que é polêmico falar que ela é uma protagonista melhor do que a Gwen, mas cara, pra mim ela consegue sim ser mais interessante do que a Gwen como protagonista. Eu acho que a Gwen, ela tem um potencial gigantesco como uma personagem coadjuvante ou secundária, enfim. Voltando pro show, finalmente temos o primeiro beijo entre o casal da temporada, Caleb e Priya. Enquanto eles comemoram que venceram o desafio, é estranho que geral fica observando, tipo, uns animados, outros nem tanto, tipo, sei lá, cara, é que você vê que o protagonismo é bem nítido, né? Seria um momento lindo e perfeito se o Z não soltasse a boa e contasse o segredo pra geral. E porra, que conveniente, né? A Priya pergunta ao Caleb se o que o Z disse a todos ali é verdade, e o Caleb, ele confirma, ele simplesmente confirma. Mas antes que ele tente se explicar que mudou os carai, a Priya já vai, né, corta todo o diálogo e fica chateada e vai correndo pra algum lugar. Porra, meu irmão, ô Caleb, qual é a dificuldade de falar? Não, Priya, não é verdade. O Z tá alombrado. Sério, por que caralhos ele confirmou essa história? Caleb, o que o amor fez com você? E pra completar, ops, todos os episódios têm que ter eliminação. Ou seja, temos que eliminar alguém nesse episódio. E falem aí, gurizada, o que vocês acham que o roteiro fez? Eles fazem com que o Z praticamente se auto-elimine, já que ele aproveita e conta os segredos de geral na frente de todo mundo. O que me deixa incrédulo é o fato dele saber de tudo isso. Eu, hein? Chegando na cerimônia de eliminação, bom, os roteiristas até tentam criar um clima ali de suspense no ar, mostrando geral do elenco com raiva tanto do Caleb quanto do Z. Mas, poxa, depois desse showzinho do Z no episódio, tá mais que na cara que ele é o eliminado da noite, né? Olha, primeiramente falando sobre o Z em específico, eu nunca esperei nada dele em nenhuma das duas temporadas no reboot. Sempre achei ele um personagem que funciona de outra forma que os outros. E de fato, ele é assim. No entanto, o roteiro fez um bom trabalho na primeira temporada com ele. Principalmente no seu episódio de eliminação, que realmente é muito bom, se não for o melhor de todo o reboot pra mim. Mas falando especificamente daqui, dessa temporada, é uma situação parecida com o Reaper, pelo menos eu acho. O Z, mais uma vez, é apenas uma peça de roteiro para fazer com que as coisas funcionem. E em teoria tudo bem, mas o problema surge quando você simplesmente ignora esse personagem diversas vezes na temporada e volta do nada com um enredo super clichê, que todo mundo já sabe o final da história e tudo mais. O Z foi totalmente ignorado ou escanteado no episódio passado, sendo que ele já sabia faz um tempo desse segredo do Caleb. Que inclusive esse segredo fez com que
Caleb parecesse mais burro, né? E eu odeio esses probleminhas simples que poderiam se solucionar com 3 linhas de diálogo no máximo. Porque pensa comigo, naquela hora que o Z conta pra todo mundo, pô, a Priya pergunta pro Caleb, ela não acredita de início, né? Ou seja, ela pergunta pro Caleb, pô, isso é verdade? Meu irmão, é coisa pra resolver em uma linha de diálogo, você resolve isso, porque é a palavra do Z contra o Caleb. Se o Caleb falasse, olha, não é verdade, não sei do que o Z tá falando, cara, eu duvido que a Priya iria desconfiar do Caleb, ou pelo menos eu acho que seria mais fácil para ela acreditar no Caleb do que no Z. Mas não, eles preferem que o mal entendido seja causado por uma frase que poderia ser cortada. Entende como essa problemática poderia ter sido resolvida simplesmente num estalar de dedos? O Z me deixou apenas puto com ele próprio nessa temporada, como no caso do Reaper, que acho que foi outro personagem desnecessário, que levaram desnecessariamente até a fusão de novo. Preferiram isso do que botar outro personagem que acrescentaria bem mais no jogo, porque, assim, desculpa gente, mas do nada, desde o episódio da Nichelle, a Julia tá toda poderosa de novo, até demais. Isso tá me incomodando, sabe? Ela se separou mais da MK? Ótimo, mas a forma no qual ela tá atuando no jogo é muito centralizado. E é realmente uma pena a gente não ter mais o Bob no jogo. Se tratando do episódio em si, então, esses episódios sempre conseguem ter um desafio criativo, né? Impressionante. Existem coisas que têm potencial de fato, por mais que o enredo clichê do Caleb e da Priya seja clichê, vai ser interessante acompanhar essa história, principalmente agora que o Z foi eliminado. É uma pena que o Z foi a parte mais desinteressante desse enredo, sabe? O lance das cartas que a Julia fez pra geral é uma coisa bem legal, mas é aquilo, essa temporada parece que adota ideias bem criativas, mas joga no lixo em seguida. Wayne rage de novo os mesmos bocós de sempre. Eu esperava pelo menos que o Wayne ia ter uma crescente a partir de agora, mas isso não aconteceu. Essa temporada gosta de quebrar essas expectativas às vezes, e às vezes isso definitivamente não é muito bom. Enfim, o episódio tem suas qualidades, mas sei lá, me parece meio limitado a apenas um enredo que no final das contas poderia ter tido uma problemática maior e bem mais complexa. Apesar de eu gostar de Caleb e Priya, acho que esse enredo dos dois poderia ter sido aumentado com o passar do tempo. Talvez não era pra ser nesse momento que o Caleb assumiria pro espectador que realmente gosta dela, sabe? E aí que tá, né? O episódio tem como eliminado o Z, mas parece que eu tô falando mais dos outros. Outra coisa válida que tem que se comentar é que parece que o desafio desse episódio é mais curto que o normal, mas isso eu acho que é só uma impressão, não sei. Enfim. Vamos de nota? Olha, eu acho que esse episódio não foge muito do padrão. Apesar de ter seus problemas, ainda acho um episódio redondinho de certa forma. Ele apresenta algo e soluciona algo no fim desse mesmo episódio. Ou nesse caso, cria algo que soluciona pelo menos uma parte desse algo que foi nos apresentado. Acho que se mantém na média geral da temporada, mas eu não quero ter que dar uma nota 6 para esse episódio, porque a nota 6 nessa temporada significa que foi um bom episódio. Nesse caso, não foi um bom episódio, mas também não foi um episódio ruim. Então, eu fico na nota 5,5. E assim encerramos mais um vídeo. Espero mesmo que estejam fazendo aquela mendigagem necessária, hein? Compartilhe, comente a sua opinião sobre e, claro, deixe o seu like. Caso não tenha assistido, entra aí no canal e veja as outras reviews dos outros episódios. Indo mais, muito obrigado pela audiência e tchau, valeu! Até a próxima análise!